Escreve seu biógrafo, Peters. Ela, a Lu, tomava a palavra alemã Hochzeit, bodas, literalmente, como uma maré alta que arrasta duas pessoas, mesmo contra a vontade, num abraço supremo em que todas as faculdades se intensificam. Repetidamente, ela recebeu reações semelhantes e repetidamente descobriu que os seus parceiros do amor queriam dar permanência a um estado que, para ela, parecia intrinsecamente transitório, como o fluxo e o refluxo da maré. Certa feita, ao ser interrogado pela indiscreta mulher de um colega de seu marido, porque ela viajava em toda a primavera, Lu respondeu: sim, Frau Professor, tem razão, é a febre da primavera, aquele sentimento especial que nos ataca. Eu sofro dela durante todo o ano. Robinet Desiré, em sua obra Rainha Maria Rilke, Sua Vida, Sua Obra e Seu Pensamento, editado pelas imprensas universitárias de França, em 1958, a página 28, escreve: como ocorreu que essa mulher, de sensibilidade profunda e refinada, mas com a ausência quase total de escrúpulos, pôde comportar-se como um verdadeiro demônio em relação ao filósofo de Alex Ciência, ao filósofo de Zaratustra, e ao contrário, tornar-se uma espécie de gênio tutelar do poeta de O Livro das Horas, de Rilke. Há um imenso problema que apenas afloramos nesse capítulo. Nietzsche tinha uma personalidade muito forte, que jamais se prosternaria diante das soledades de Lu. Rio, ao contrário, viveu com ela uma situação de profunda dependência neurótica, sempre curvando-se à sua vontade. Sabe-se que ela tentou, sem sucesso, posteriormente, uma reaproximação com o filósofo, a exemplo de Cosima, a mulher de Wagner. Seu descomportamento sexual era público e ostensivo, como se fosse uma filha da alegria, a rainha dos sirenaicos, a grande sacerdotisa do hedonismo. Nas palavras de Nietzsche, Lu, de acordo com a energia de sua vontade e a originalidade de seu espírito, estava preparada para grandes coisas. No que respeita à sua moralidade efetiva, entretanto, poderia estar numa casa de correção ou no manicômio. Lu é a caricatura do ideal que venera, observa o filósofo, que entretanto confessa: só depois de minha relação com Lu senti-me maduro para o Zaratustra. Com o transcorrer do tempo, censuras à sua conduta irreverente em toda parte acumulavam-se em comentários e condenação, a tal ponto que as autoridades alemãs, fazendo uso das denúncias de Elizabeth, inimiga mortal de Lu, ameaçam expulsá-la do país. Também as sociedades russa, suíça e vienense recriminavam sua insaciável e paradoxal incontinência erótica. Enquanto seu marido oficial, o professor Andreas, permanecia em Berlim, ela era vista em toda a Europa com outros diversos e sucessivos homens. Falando de si próprio, entretanto, ela adverte: não posso conformar minha vida a modelos, nem jamais poderei constituir um modelo para quem quer que seja. Mas é totalmente certo que dirigirei minha vida segundo o que sou, aconteça o que acontecer. Fazendo isto, não defendo nenhum princípio, mas algo bem mais maravilhoso, algo que está em nós, que queima como o fogo da vida. Lu observa, no retrospecto de sua existência, nem sempre escolhia os mesmos amigos como companheiros de viagem. Cada país e cada povo exigiam formas diferentes de vivências e minha permanência nos retiros que eu escolhia adivinha do fato de isso ser para mim uma necessidade. Em minha viagem mais longa pelo sul, passei por Bósnia, Herzegovina, Dalmácia, Bulgária, Montenegro e Albânia, até a Turquia, para além de Escutária. Minha última viagem, em 1911, foi a São Petersburgo e a Suécia. Regressando, saí de Estocolmo com um terapeuta dessa cidade, ambos com destino a Weimar, onde se reunia o Congresso Freudiano. Um ano depois estive em Viena. A partir de então, empreendi uma viagem, sequer que não estivesse relacionado com o professor Freud, com Rainer ou com algo de natureza profissional. Esse seu companheiro de viagem Weimar, onde residia Elizabeth, a irmã de Nietzsche, sua poderosa e encarniçada inimiga, era o psicoterapeuta sueco Paul Bierre, que a apresentou a Freud. Bierre escreve a propósito do seu relacionamento com Lu: nossas relações duraram cerca de 2 anos e foram, a princípio, muito íntimas. Vivíamos e viajávamos juntos. Quando a reencontrei em Munique, em 1913, estava completamente mudada.
Afastaram-se de mim e se juntaram ao campo de Freud, onde estava, é claro, o jovem Taussky, perdidamente enamorado dela, que mais tarde se suicidou. Ela nunca pôde, nem mesmo durante os momentos de maior paixão, e ela nada tinha de frígida, entregar-se totalmente. Como a maioria de seus amados, Pierre era bem mais novo que Lu, tinha 15 anos a menos que ela. Rilke, 15, Taussky, 16. Anota Peters. Em cada caso, seu amante, que desempenhara o papel de agente catalisador, era rejeitado logo que uma nova relação se estabelecia. Após castrar-se mesmo, Taussky, frustrado pela rejeição de Lu e transtornado pelos horrores da guerra, suicidou-se uma semana antes da data de seu casamento. Ele sabia que Lu, em sua essência mais íntima, vivia uma permanente podendria sublimada. Nesse mesmo livro, desmentindo a ocorrência de suicídio como causa da morte de Paul Ré, ela registra: nos arredores de Celerina, em Ober-Engadin, Paul Ré sofreu uma queda mortal nas montanhas. Os que encontraram seu corpo perceberam tratar-se de uma morte acidental. Seu sepultamento em Celerina ocorreu em meio à grande emoção popular. Ré, nascido em 1849, então exercia sua profissão de médico como se fosse um grande sacerdócio, trabalhando sem ônus para a população carente. Em Celerina, ele residia na mesma casa em que outrora vivera com Lu, castamente. É dele uma frase que todos os céticos admiram: progressos morais, nullus esse in rebus humanis. A Lourdes ele escreveu: consciência no hábito e origem transcendental. Remonta às lições de Freud e a perspicácia psicológica de Nietzsche em Apocalíptica. Na expressão de Lu, por ela usada em seus artigos sobre filósofos, a desalentadora observação de Lu Salomé: a humanidade manifesta-se nos livros do instinto e do pensamento, esferas tão divergentes que parecem impossíveis de integrar a mesma pessoa. Nietzsche admirava Paul Ré, criando o neologismo realismo. Ele é um dos pensadores mais frios e ousados. Disputado e comentado em todo o continente por sua inteligência singular, por sua extravagância, beleza e charme, ela seduzia todos os homens que dela se aproximavam. Em uma longa carta a Ida Offerbeck, datada de 29 de janeiro de 1893, Elizabeth, hostilizando-a, escreve: se me isolei em Teutoburgo, foi para que ninguém percebesse meu indescritível desgosto. Não por causa da ruptura à vida com meu irmão, mas por causa do pobre Fritz, hoje tão diverso que é, submisso ao poder de uma pessoa medíocre, sensual, cruel e sórdida. Metade dos meus dias foram consumidos em passeios por bosques sombrios, onde poderia chorar sem ferir meu pobre irmão. Ainda nessa carta, nessa cartaz literária, deplorando e censurando o envolvimento de Nietzsche com Lu Salomé, Elizabeth escreve: imagine minha consternação quando, ao chegar a Leipzig, soube que toda a região comentava a conduta de meu irmão e dessa jovem. O comportamento da senhorita Salomé, sobretudo, sua incrível sujidade e desorganização, a lavadeira criada contaram-me fatos terríveis, parece ter suscitado a maior das dúvidas. Devo referir-me novamente aos comentários de Basileia. Em Bayreuth, ela quis fazer de seu êxito o centro dos comentários da Europa. Outra missiva de Elizabeth, também deplorando as relações de Nietzsche com Lu Salomé, escrita a Clara Goetzer, anteriormente, em 24 de setembro de 1882, em 5 cansativas páginas, deve ser recordado por todos os estudiosos e filósofos, porque é altamente elucidativo contra o caráter torpe de Elizabeth. O próprio Freud, embora seu ceticismo sistemático, quase priorístico, negando a ocorrência de qualquer fusão libidinosa em seus encontros com Lu, oferecia-lhe flores, com ela passeava frequentemente pelas ruas de Viena, muitas vezes durante a madrugada. Por vezes, várias vezes, a socorreu generosamente em suas dificuldades financeiras. Aos olhos do pai da psicanálise, aos seus olhos dogmáticos e reducionistas, ao seu pansexualismo, a neurose decorre da repressão dos instintos. A experiência mostra, todavia, que a neurose é uma minusvalia constitucional, uma meioplagia, uma vulnerabilidade estrutural que torna seus portadores
patologicamente sensíveis aos conflitos, frustrações e confrontos da vida. Como assinalavam engenheiros em oportuna observação, assim como a medíocres intelectuais, também os afetivos, pacientes de oligotimia, incapazes de grandes voos da sensibilidade.